Meus queridos irmãos, hoje, de fato, é um dia importante para a nossa pátria brasileira, dia em que, assim, os brasileiros cumpriram, ou pelo menos muitos dos brasileiros cumpriram seus deveres cívicos para com a nossa nação e foram às urnas, assim, para cumprir o seu dever de voto, visando eleger o candidato que estará a governar o nosso país pelos próximos 4 anos, a partir do mês de janeiro. E nós temos, irmãos, nos últimos meses, acompanhado um debate, poderíamos até dizer um debate sangrento, no que diz respeito à política brasileira. Lamentavelmente, este sangue tem sido derramado no nosso meio cristão. Muitos cristãos se digladiaram no decorrer desses últimos meses. Alguns fizeram e ganharam inimizades por defender candidato A ou B, partido A ou B. Verdade é que vivemos uma confusão política no nosso país, e infelizmente a igreja evangélica brasileira tomou parte nessa confusão, e alguns cristãos não têm assumido uma postura bíblica no que diz respeito às nossas autoridades constituídas. E não estou aqui, sob hipótese alguma, para defender candidato A ou B, ou partido A ou B. Mas quero, junto com os irmãos, na noite de hoje, analisar biblicamente se temos assumido uma postura coerente com a nossa fé no que diz respeito às nossas autoridades. E se não, onde falhamos? Quais são as orientações da palavra de Deus na relação que o crente deve ter com as autoridades constituídas em nosso país? Eu queria ler com os irmãos, não cantar, porque isso de fato não é a minha área, mas eu gostaria de ler com os irmãos o hino do nosso cantor cristão de número 439, que nos faz, sim, expressar o nosso amor pelo nosso país, que nos faz, sim, meus irmãos, pensar na nossa fé, no Evangelho, mas que deve também nos fazer pensar sobre a nossa conduta cristã. Diz assim: minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor, que o Deus de excelsa graça te dispense teu favor. Quero, pois, com alegria, ver feliz a mãe gentil, por vencer o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longevar temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. E o refrão diz: salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha pátria, essa terra do Brasil. Meus irmãos, por mais que os cristãos, inclusive, tenham fincado suas esperanças em determinado candidato à presidência do nosso país, este hino já chama a nossa atenção em mostrar que a esperança do Brasil é Deus. Que a esperança, meus queridos irmãos, para um Brasil melhor é o Evangelho de Cristo Jesus. Que a nossa esperança tem que estar no Senhor e não no homem. Contudo, isto em nada isenta a nossa responsabilidade de cumprir os nossos deveres para com as nossas autoridades, de tal forma que isto venha contribuir para um Brasil melhor. Mas quando nós pensamos em política, no contexto brasileiro, de fato, por causa da proliferação da corrupção em tantas áreas do nosso país,
nós ficamos, de certa forma, desesperançados. E com isso, alguns encontraram ou depositaram a sua esperança em determinados candidatos nos últimos tempos. E hoje, encerrou-se esta novela política de 2018, com 2 candidatos indo às urnas disputar o direito de governar o nosso país pelos próximos 4 anos. Alguns depositaram sua esperança no candidato B, outros no candidato A. Agora, o interessante é que quando nós vamos para as Escrituras, principalmente quando nós vamos a Provérbios, capítulo 29, versículo 2, que diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Irmãos, o impressionante, ou nem tanto, é que quando nós olhamos para esse contexto e nós vamos para as Escrituras em textos como estes, como cristãos ficamos numa sinuca de bico. Porque a Bíblia diz que a prosperidade de uma nação é quando o justo está governando. Mas que quando o injusto ou o perverso ou o ímpio sobe ao poder, o povo geme. O povo perece, o povo é perseguido. E a sinuca de bico é a seguinte: de um jeito ou de outro, teríamos um ímpio no poder ou no governo do nosso país. E diante disto, qual deve ser a atitude do crente para com esta autoridade constituída por Deus, embora seja ímpia? Sim, ímpia, porque não são pessoas verdadeiramente convertidas a Cristo Jesus segundo o padrão bíblico. Sim, ímpias, porque não fazem da lei de Deus, do Evangelho de Cristo, a norma para governar o nosso país, onde de fato estaria a nossa esperança. Eu queria ler com os irmãos o texto de Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 7, à luz do que já falamos, à luz também do nosso contexto político brasileiro, para pensar com os irmãos sobre a relação que o crente deve ter para com as autoridades cívicas. Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 7. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém, meus irmãos? Então nós veremos nesta noite, vamos desenvolver a ideia a partir desse texto, de que o crente deve manter uma relação de respeito e submissão com as autoridades cívicas ou com as autoridades do nosso país para governá-lo. E esse texto vai destacar 3 razões para que você e eu, como cristãos, possamos desenvolver esta relação de respeito e de submissão com essas autoridades que assim subiram ao poder do nosso país. A primeira razão
é porque as autoridades são constituídas por Deus, versículos de 1 a 2. Esta assertiva bíblica deve despertar, irmãos, em nós a sensibilidade de sim, agirmos com respeito, com submissão ou sujeição, usando o termo bíblico, às autoridades governamentais do nosso país, do nosso estado, do nosso município. No entanto, não é muito isso que temos visto em nossos dias. Na verdade, creio eu que, entre tantas outras coisas, os últimos meses nos ensinaram que, como cristãos, estamos longe de desenvolver uma relação bíblica com relação às nossas autoridades. E não estou aqui dizendo que, como cristãos, devemos ser a favor da corrupção, que não devemos nos posicionar contra aquilo que fere os nossos princípios bíblicos. Mas estou sim para dizer que nos últimos meses, como cristãos, falhamos em muito em desenvolver a nossa postura biblicamente correta com relação às nossas autoridades. Por exemplo, creio que não fui só eu, mas muito de nós vimos, contemplamos e algumas cenas até mesmo deploráveis em nossas redes sociais por parte de cristãos, inclusive de pastores, difamando pessoas à candidatura política, quer seja a presidência, governador, deputado federal, senador. Quando a Bíblia diz que nós não devemos, como está dito lá em Tito, difamar as nossas autoridades. No entanto, muitos assim fizeram. Irmãos, fato é que vinculou nesses meses, principalmente nas redes sociais, frases aos quais cristãos escreveram e outros curtiram, compartilharam, que causaria vergonha para o Evangelho. Quando a palavra de Deus nos ensina que devemos respeitar, que devemos honrar as nossas autoridades, porque elas são constituídas por Deus. E eu pergunto a você, que respeito há quando alguém, mesmo sendo cristão, atribui a uma autoridade do nosso país o adjetivo, e eu vou usar o termo popular com perdão da palavra, de que os seus leitores seriam como cornos, como um corno. Ou que esta autoridade seria semelhante a isto. Onde está a honra e o respeito? E não estou dizendo, repito, de que devemos concordar com a corrupção, com seus atos ilícitos, com seus pecados, com as suas ideologias que vão contra o cristianismo. Mas a Bíblia nos manda orar por eles e não difamar a estas pessoas. Então vejamos aí, acompanhem comigo, versículos 1 e 2. Que primeiramente o texto salienta que não há exceção à regra de sujeição às autoridades. Todos os cristãos devem ser submissos às autoridades constituídas por Deus. Conforme diz o início do versículo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todos nós, e Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. Ele está escrevendo para cristãos. Ele não está fazendo aqui uma exigência de ímpios, mas ele está fazendo uma exigência para o povo de Deus, para que se sujeitem às autoridades superiores, porque elas são constituídas pelo nosso Deus. Mas aí você vai dizer, mas ele governa de forma perversa, de forma cruel, persegue o cristianismo, cria leis ideológicas que vão contra a nossa fé. E eu pergunto, quem era que estava governando no contexto do século I? Quem eram as autoridades constituídas pelas quais Paulo está dizendo que os crentes deveriam se sujeitar? Eram cristãos?
Não, eram ímpios. Eram perseguidores da fé cristã. E mesmo assim, o apóstolo Paulo olha para a igreja de Roma e diz: irmãos, se sujeitem a elas, porque elas foram constituídas por Deus. E o texto segue, irmãos, ressaltando. Então, 4 motivos dentro deste ponto aqui para a sujeição do crente às autoridades constituídas por Deus. Primeira, é porque a sua autoridade governamental procede de Deus. Alguém já disse, pensando principalmente naquele texto de Jó, quando Jó está diante de Deus e pede autorização a Deus para tocar na vida de Jó, e assim ele só faz porque Deus o autoriza. E alguém já disse que o diabo é o diabo de Deus, no sentido de que ele só faz aquilo que Deus permite ele fazer. Irmãos, as autoridades são autoridades de Deus, porque elas só fazem aquilo que Deus permite fazer. E esta expressão, no versículo 1, porque não há autoridade que não proceda de Deus, significa que a autoridade para governar, o poder que o presidente do Brasil tem para governar o nosso país, procede do próprio Deus. Foi o próprio Deus quem atribuiu a ele a autoridade para governar a nossa nação brasileira. Isso não significa dizer que agora nós vamos concordar com todo ato de impiedade, já que este governo procede de Deus. Mas significa sim que nós precisamos entender que como cristãos precisamos de uma relação coerente com a nossa fé no que diz respeito às nossas autoridades. Que independente do candidato A ou B que irá governar o nosso país pelos 4 próximos anos, o crente precisa entender que ele está lá porque foi colocado por Deus e porque Deus deu a ele o poder e a autoridade de governar o nosso país. E em resposta a isso, ele deve se submeter a esta autoridade. Mas, em segundo lugar, deve se submeter, primeiro, porque a autoridade de governar procede de Deus. Segundo, porque ela é instituída por Deus. É não só a autoridade, mas também o cargo, a função, a posição que ele tem foi dada por Deus. Isso significa dizer, irmãos, que quem escolheu o próximo presidente do Brasil não foi eu e nem você, foi Deus. Que nós cumprimos dentro da nossa responsabilidade humana o nosso papel. Mas quem escolheu quem vai governar o Brasil, a nossa pátria varonil, não fui eu e nem você, foi Deus. E o candidato que assim vai exercer o governo nos próximos anos foi de fato instituído por Deus. E se não fosse da vontade do Senhor, ele lá não estaria. Por isso diz o texto: e as autoridades que existem foram por ele constituídas. O presidente está lá porque Deus o colocou. Nossos governadores estão lá porque Deus os escolheu para isto. Nossos senadores, nossos deputados, nossos prefeitos e qualquer outra autoridade está no seu cargo porque Deus o escolheu para este cargo. As autoridades existem porque foram constituídas por Deus. Mas ainda seguindo aí o terceiro motivo, tá? Para nos sujeitarmos a esta autoridade, é porque a sujeição é uma ordem de Deus. Versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Em outras palavras, aquele que se opõe à autoridade, o texto está dizendo que está se opondo ao próprio Deus. Que aquele que rejeita a autoridade cívica constituída por Deus está rejeitando a autoridade do próprio Deus para a sua vida.
Meus irmãos, como nós temos falhado neste quesito. E buscamos justificar a nossa falha, a nossa desobediência a este mandamento de Deus de sujeição às nossas autoridades, muitas vezes alegando que são ímpios. Mas na história de Israel, Deus usou pessoas ímpias, inclusive para disciplinar o seu povo. Nos primórdios da igreja primitiva, homens ímpios estavam no poder. Pense, por exemplo, no cruel Nero, que subiu ao poder. Como ele perseguiu a igreja de Cristo, como ele matou inúmeros cristãos queimados em praça pública. E ainda vem a Bíblia e diz: se sujeitem a essas autoridades, porque elas foram constituídas por Deus, e diz mais à frente, para o bem de vocês. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Mas aí você me perguntaria: então eu devo acatar princípios, leis, que estas autoridades criam, que vão de encontro com a minha fé, que ferem os princípios da palavra de Deus? A resposta é que não. A sua submissão vai até onde esta autoridade constituída não fira os princípios da palavra de Deus. Por exemplo, se há uma autoridade constituída aprovar a lei do aborto, o crente deve abraçar essa ideia? Não deve. Nisto ele deve se posicionar como cristão. Ele deve santificar a Cristo na sua conduta. Mas nos fatores que não trazem este confronto direto à nossa fé, o crente deve ter uma relação de submissão ou de rejeição com as autoridades. Então, irmãos, assim como em outras áreas que a Bíblia requer que nós sejamos obedientes, o limite é a própria palavra de Deus. A obediência, a sujeição às autoridades vai até onde a palavra de Deus permite que obedeçamos. Podemos ilustrar isto com a obediência de filhos aos pais, ou com a sujeição da esposa ao esposo. A esposa deve se sujeitar ao seu marido, sim, até onde o parâmetro bíblico permite. Se porventura o seu esposo exige dela alguma atitude que não é cristã, ela tem respaldo bíblico para rejeitar para rejeitar a autoridade do marido nesta ocasião. Igualmente o filho, que deve ser obediente ao pai, mas à medida que o pai exige uma obediência que vai contrário à palavra de Deus, o filho tem respaldo bíblico para não obedecê-lo, pois ele não pode violar os princípios das Escrituras Sagradas. Nisto, então, o texto é claro: que aquele que se opõe à autoridade resiste uma ordem de Deus, ou está agindo em oposição ao próprio Deus, salvo quando este vai na contramão de um princípio bíblico. Quarto motivo para essa sujeição é que não se sujeitar é ficar exposto à punição das autoridades. Algo prático para ilustrar: pense em você, condutor de veículo, quer seja uma moto ou um carro, e você é assim, flagrado por uma autoridade, um guarda de trânsito, andando sem capacete, ou no caso de um carro, andando sem cinto de segurança. Você vai ser punido naquele momento, porque você está resistindo a uma lei constituída. Isto é o que o texto diz: os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, ou seja, ficam expostos à punição por parte das autoridades. Neste caso, irmão, como vamos ver mais à frente, as autoridades
são um meio pelo qual Deus exerce juízo na terra, inclusive sobre nós cristãos. Pense no caso de Israel, como Deus levantou ali Nabucodonosor para exercer juízo sobre o seu povo, exilando-o por vários anos na Babilônia. Pense lá como Deus usou o faraó para exercer juízo sobre o seu povo de Israel por conta dos seus pecados. Não se sujeitar a uma autoridade é ficar exposto à punição, à condenação pelo seu ato de desobediência. Então, o primeiro motivo, ou a primeira razão, para que você e eu tenhamos uma relação de respeito e de submissão com as nossas autoridades cívicas, é porque elas são constituídas por Deus. E se são constituídas por Deus, nós devemos se sujeitar a elas. A segunda razão é porque as autoridades estão a serviço de Deus. Sim, irmãos, as autoridades estão a serviço de Deus. Por mais que às vezes você olhe e pense que está um caos. Por mais que às vezes você olhe e disse está uma catástrofe só. O fulano está governando em favor de si mesmo. É o que parece aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, eles estão a serviço do Senhor. E veja comigo os versículos 3 e 4, que inicialmente podemos ver que Deus usa as autoridades para exercer controle no mundo. Se você pensa que o nosso país está um caos com as nossas autoridades, imagine agora se não tivéssemos presidente, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, nada. Como seria este mundo? Irmãos, desde o princípio, Deus instituiu autoridades para que haja controle, para que haja um certo equilíbrio no mundo. Porque veja o que diz o versículo 3. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Em outras palavras, ele está dizendo que os magistrados ou as autoridades não deveriam nos causar medo, porque elas estão ali para trazer este equilíbrio, para punir o que está errado. E eu sei, você vai me dizer, mas com tanta corrupção, o primeiro a ser punido deveria ser eles mesmos. Deixe que eles hão de prestar contas com o nosso Deus. Tanto quanto você olha lá para o Antigo Testamento e vê o faraó governando, exercendo controle. E depois você vê Deus punindo o faraó por causa do seu mau governo, por causa da forma com que ele tratou o povo de Deus, por causa das leis, por causa do paganismo, da idolatria do Egito. Irmãos, eles hão de prestar conta com Deus por causa da sua forma de governar. Mas fato é que na sua soberania, Deus usa essas autoridades, até mesmo as autoridades ímpias, para que de alguma forma haja um equilíbrio, um controle no nosso país e no nosso mundo. Mas em seguida, o texto salienta que, como autoridades a serviço de Deus, eles são ministros de Deus. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus. Para quê, irmãos? Para o teu bem. Então, quando subir ao governo do nosso país, o mais corrupto dos corruptos, quando subir ao governo da nossa cidade, o mais corrupto dos corruptos, a Bíblia está dizendo que ele é um ministro de Deus para o bem da igreja dele. Que de alguma forma Deus vai usar aquele governo,
aquele presidente, aquele governador, aquele prefeito, aquele deputado para o bem do seu povo. A palavra ministro traz a ideia de que eles estão a serviço de Deus, que eles estão fazendo apenas aquilo que Deus lhes dá autoridade para fazer, permissão para fazer. E é por isso que nós devemos se sujeitar a elas, sempre respeitando o parâmetro bíblico. Mas, irmãos, confesso que às vezes é difícil entendermos este princípio. Que às vezes esse nosso coração ainda é pecaminoso, que tem dificuldade de obediência. Este nosso coração que busca ainda se justificar de algumas atitudes, tem sim dificuldades de entender estes princípios. É por isso que muitos se revoltam, em vez de se submeterem às nossas autoridades. Agora você, que criticou o candidato A ou B, que critica ou há de criticar, você já parou para pensar que aquela pessoa que estará ou está no poder está servindo a Deus? Não no sentido de que é convertido, mas de que Deus está usando-o para controlar esse país. Que ele está lá prestando um serviço para Deus, primeiramente, não para você e eu. E por que eles criam leis que combatem a nossa fé, que trazem perseguições sobre nós? É possível que seja da vontade de Deus que o nosso caráter cristão seja moldado mediante algumas leis que contrariam a nossa fé. Porque foi num contexto de perseguição, e aí vale ressaltar a perseguição física também, que Pedro escreve para os seus leitores, encorajando-os a enfrentar a perseguição, a ter vidas justas, a se alegrar no meio das perseguições. Por conta da sociedade, sim, naquele contexto, mas também por conta das autoridades constituídas, de forma mais direta, por conta da perseguição empreendida pelo cruel Nero. Mas mesmo Nero era uma autoridade constituída por Deus e estava a serviço de Deus. Mas podemos aí ainda, irmãos, ressaltar que através das autoridades, Deus exerce, já falando na verdade isso, através das autoridades, Deus está usando-as para o nosso bem. Quando diz que é para o teu bem, é para o seu bem que Deus instituiu o atual presidente do Brasil. É para o bem da igreja cristã que Deus escolheu para controlar o nosso país a partir de janeiro, aquele que foi eleito nas urnas no dia de hoje. Mas e se ele não governar para o nosso bem? Se ele governar ao bem de si próprio, Deus há de puni-lo no tempo de Deus. Mas se ele criar leis que perseguem mais uma vez a nossa fé, isso vai exigir um posicionamento bíblico nosso, então o nosso caráter de Cristo vai estar sendo moldado, então é para o nosso bem. Mas veja aqui por fim neste ponto, que através das autoridades constituídas, Deus exerce juízo na terra. Elas estão a serviço de Deus, e Deus usa essas autoridades para que haja um controle, um equilíbrio no país e no mundo. Deus usa essas autoridades ao seu serviço. Deus usa essas autoridades para o bem ou para o nosso bem. E Deus usa essas autoridades para exercer o seu juízo na terra. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Quem traz a espada? A autoridade.
pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Aqueles que andam fora da lei, Deus usa as autoridades para corrigi-los. Por isso que sim, irmãos, Deus escolheu autoridades, os constituiu para estarem ao seu serviço, e Deus as usa para trazer juízo na terra. E vale ressaltar que em muitos casos, esse juízo vem sobre a própria igreja. Em muitos casos. E se você olhar para o meio evangélico brasileiro, e eu estou falando do geral, não estou falando de nenhuma igreja específica, você vai dizer, a igreja evangélica brasileira tem o presidente que merece. No sentido de que talvez algumas leis, talvez algumas perseguições, principalmente ideológicas do nosso país, sejam para trazer um juízo sobre a igreja. Talvez, irmãos, Deus esteja usando ou pretenda usar as nossas autoridades para exercer juízo na igreja, no sentido de discipliná-la, de acordá-la para o temor de Cristo. Mas a terceira razão pela qual devemos desenvolver esta relação de respeito e de submissão com as autoridades cívicas é por causa da própria consciência cristã. Deus impregnou em nossa mente, em nosso coração, este dever de sujeição, de obediência às autoridades. Porque sim, como cristão, você precisa ter isto como certo na sua mente. Você pode até não conseguir, não estou dizendo que é correto, por ato de fraqueza da carne, por ato de ser conduzido pelos seus sentimentos carnais, não conseguir se sujeitar. Mas na sua consciência precisa estar a convicção de que você deve se sujeitar às autoridades. E esta é a terceira razão desse texto, pela qual nós devemos manter essa relação de respeito, mesmo com aquelas autoridades ímpias que estão no poder. Respeito, irmão, sim. Honra, irmão, sim. Porque é a orientação da palavra de Deus. E não estou dizendo para você concordar com atos ilícitos. Mas enquanto aquela autoridade, como pessoa, como homem, constituído por Deus para governar o nosso país, sim, você deve respeitá-lo. Você deve honrá-lo como autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, nesse sentido cívico. E por que você deve fazer isso? Porque além dela ser constituída por Deus, além dela estar a serviço de Deus, a tua própria consciência deve lhe levar a fazer isto. Versículos 5 e 7. E veja aí, que a própria consciência do crente o coloca no dever de submissão com as autoridades. É necessário, diz o versículo 5, que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor, mas também por dever de consciência. O texto acabou de dizer, nos versículos anteriores, que as autoridades trazem em suas mãos a espada, que a autoridade é ministro de Deus, é um vingador de Deus para castigar quem pratica o mal, quem anda fora da lei. E agora diz que não apenas por esses motivos, mas também por causa da consciência, pelo fator consciência, o crente deve estar sujeito às autoridades. É necessário, então, denota a necessidade como algo que precisa ser feito. Irmãos, será se temos de fato cumprido os nossos deveres cívicos com as nossas autoridades?
Será se a nossa consciência nos diz que por mais corrupto que alguém esteja no poder, eu devo me sujeitar a ele como autoridade civil? Ou simplesmente eu saio bombardeando aquela pessoa, difamando sim o seu caráter, demonstrando falta de amor, demonstrando, meus queridos irmãos, falta de atitudes amáveis? Porque quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 3, lá no versículo 2, na segunda parte do versículo 2, no que diz respeito às autoridades, Paulo vai dizer, Tito, eu parafraseando, lembra aos irmãos que sejam amáveis para com as autoridades. Sejam corteses. Temos sido? A nossa consciência cristã tem nos levado a atitudes como estas? Irmãos, eu creio que a consciência de muitos cristãos foram cauterizadas nos últimos meses, de tal maneira que ela não sente mais esse dever de sujeição às autoridades. Mas em seguida, o texto ressalta aqui algumas implicâncias cristãs em sua relação com as autoridades. Se a minha consciência, irmãos, me diz que eu devo estar sujeito a ela, se além da minha consciência, acima de tudo, eu tenho a palavra de Deus que me instrui a isso, que implicâncias mais isso terá nesta relação de crente com a autoridade cívica, de igreja com o Estado? Veja aí comigo, para finalizar, o versículo 6 e 7. Uma parte do 5 também. Primeira implicância disso é que devemos reconhecê-las como ministros de Deus. Uma coisa, de fato, é nós lermos, pregarmos, estudarmos que as nossas autoridades são ministros de Deus. Agora, outra coisa bem diferente é você reconhecer isso de forma prática. É você entender de forma prática que aquela pessoa está lá a serviço de Deus e que você deve reconhecê-lo como tal. Não estou, em hipótese alguma, defendendo o partido A ou B, mas para muitos, tá? Se no dia de hoje tivesse assim sido eleito o candidato pelo partido do PT, para muitos, ou talvez para a massa evangélica brasileira, a frase que iria perfazer por muitos dias seria: houve corrupção, houve fraude nas urnas. Isso significa dizer que não estariam dispostos a reconhecer aquela autoridade como constituída por Deus, como ministra de Deus em favor de nós. Isso foi apenas para ilustrar a necessidade que temos de reconhecer as nossas autoridades realmente como ministros de Deus, independente de partido, independente de pessoas. Se estão lá, estão porque Deus constituiu e escolheu e vai usá-las. E o crente deve reconhecer isso. Mas a segunda implicância é que devemos cumprir com as nossas responsabilidades diante destas autoridades. De forma mais específica, o texto mostra isso, falando a respeito dos tributos e dos impostos. Mas, além disto, há muitas outras responsabilidades cristãs que devem ser cumpridas diante das nossas autoridades cívicas. Veja o que diz o versículo 6 e parte do 7. Por esse motivo, que motivo? Porque eles são ministros de Deus. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo, quando? Constantemente a este serviço. Que serviço, irmãos? É o serviço de Deus.
Eles são constantemente servos de Deus, no sentido de que estão ali a serviço de Deus. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Eis uma grande discussão no nosso contexto político brasileiro: os impostos. Outros já dizem que nós trabalhamos apenas para pagar impostos, mas aí a Bíblia diz sim que devemos pagá-los. Que devemos pagar tributos. Sim, devemos. Porque isto, diz a Bíblia, lhes é devido. Não é a escolha minha nem sua. Lhes é devido. Mas a terceira implicância, e talvez neste aspecto, muitos cristãos são uma vergonha para o Evangelho, é que devemos respeitá-los e honrá-los. Diz o texto: a quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, se ela é uma autoridade escolhida e constituída por Deus, se ela está a serviço de Deus, eu creio que devem nosso respeito, ou que merecem o nosso respeito e devemos honrá-los, porque é a Bíblia que manda. Agora, honrá-los não significa você concordar com seus atos de corrupções, não significa você ser a favor de coisas ilícitas, mas você respeitá-lo como autoridade constituída por Deus, sim. Então, se está lá, independente de quem seja, independente de que partido seja, merece o nosso respeito, merece a nossa honra. E como vamos ver mais à frente nas aplicações, merece muito mais do que isso, merece as nossas orações. Mas, irmãos, sinceramente, tenho visto muitas coisas nos últimos meses que dizem respeito às nossas autoridades cívicas, nas quais eu não vejo nenhum tipo de respeito e nenhum tipo de honra com relação a elas, independente de quem sejam, mas eu não vejo isso. Qual deve ser a postura do crente? Respeitá-los e honrá-los como constituídos por Deus e como estando a serviço de Deus. Então, a nossa própria consciência deveria nos mostrar qual deve ser a nossa postura com relação às autoridades cívicas. Portanto, meus irmãos e irmãs, conforme o texto desta noite, pensamos e desenvolvemos a ideia de que o crente deve manter uma relação de respeito e de sujeição ou submissão com as autoridades cívicas. E conforme o texto também destacamos 3 razões para esta postura do crente. A primeira razão é porque, independente de quem seja, as autoridades são constituídas por Deus. A segunda razão é porque, independente da sua condição espiritual ou de qualquer outra natureza, as autoridades estão a serviço de Deus. E a terceira razão é por causa da própria consciência cristã que nos manda respeitá-los e se sujeitar a eles. E eu finalizo com 3 aplicações que eu diria que são 3 atitudes que nós precisamos ter diante do que nós estudamos. No que diz respeito a esta relação nossa com as autoridades e essas razões bíblicas elencadas. A primeira atitude, se você for lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, você vai ver que é de orar pelas autoridades. Sim, irmãos. Quando alguém que está no poder está agindo de forma corrupta, está criando leis de oposições ao Evangelho, sim, como cristãos devemos nos posicionar, devemos manter-nos santos, manter a nossa posição de cristãos. Mas a Bíblia diz que você e eu devemos orar por aquelas pessoas.
Mas muitas vezes, se não em todas, só sabemos criticá-los, difamá-los, entre tantos outros adjetivos antibíblicos. Mas não sabemos orar pelas nossas autoridades. Mas Paulo orienta a Timóteo. E olha que também, num contexto de autoridades perseguidoras do evangelho, do cristianismo, e Paulo orienta a Timóteo: Timóteo, ora pelas autoridades. Lá ele vai dizer, Timóteo, para interceder, para pedir por eles. Agora, irmãos, se você se atentar lá, se você abrir sua Bíblia lá, Paulo também vai dizer que deveria dar ação de graça pelas autoridades. Orar por elas, pedindo, intercedendo e com ações de graças. Mas Paulo, que uma pessoa tão cruel, perseguidora da igreja, está no poder, e você vem me dizer para me orar por ela e ainda agradecer por ela estar no poder? São as orientações da palavra de Deus. Mas como que a pessoa está no controle da nossa nação, está governando de forma cruel, está fugindo aos padrões, e a Bíblia diz, ore por ele, peça a Deus em favor dele, agradeça, ore com ações de graça em favor desta pessoa. Meus irmãos, se nós orássemos mais, entenderíamos mais os propósitos de Deus e estaríamos mais preparados para lidar com autoridades corruptas, como as muitas que temos em nosso país. A segunda aplicação, ou a segunda atitude, irmãos, que devemos ter diante desse contexto que nós vivemos, é desenvolver uma vida cada vez mais justa. Sim, meus irmãos. A nossa vida cristã deve ser cada vez mais justa em meio às trevas. Em meio às trevas é que a luz brilha. Então, sim, se há corrupção no meio das nossas autoridades, nas nossas leis, é momento de o cristão desenvolver o seu caráter justo, piedoso. Então, o nosso contexto político é um campo fértil para desenvolvermos o nosso caráter cristão. Mas, lamentavelmente, não foi isto que eu vi da parte de muitos cristãos em redes sociais nos últimos meses. Cristãos tendo atitudes que chegavam a nos fazer pensar, de fato ele é cristão, ela é cristã com uma postura dessa. Como que palavras destas saem da boca de um cristão? Como que ofensas desta natureza a uma pessoa, por mais ímpia que seja, pode sair da boca de um cristão? Quando deveríamos santificar as nossas palavras, o nosso coração, as nossas atitudes, as nossas vidas, irmãos. Devemos e necessitamos fazer do momento que vivemos uma oportunidade para vivermos cada vez mais justos, ou de forma cada vez mais justa, irmãos. Se não, veja o que Pedro diz quando escreve no seu capítulo 3, versículos 13 e 14. Os leitores de Pedro estavam enfrentando perseguições, primeiro por parte da própria sociedade, que eles haviam se convertido e agora os incrédulos estavam perseguindo-os, por parte dos seus parentes, mas também, irmãos, por parte das autoridades, porque estava no poder, exercendo controle, pessoas cruéis e perseguidoras do Evangelho. Mas veja o que Pedro diz. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? E aí no 14 ele diz, mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois.
Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, versículo 15, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Então, se você acha que vai vir perseguição sobre o cristianismo, se você acha que vai sofrer, então sofra pela justiça de Cristo Jesus. E se isso acontecer, faça uma oportunidade para santificar o Senhor Jesus Cristo no teu coração, na tua vida. Então, em vez de você gastar o seu tempo difamando pessoas constituídas de autoridade, santifique a Cristo no teu coração. A terceira, irmãos, é que se formos também para a palavra de Deus lá em Tito, capítulo 3, versículo 2, nós vamos perceber que à luz da palavra de Deus, diante das nossas autoridades, desses princípios bíblicos, nós devemos ter atitudes amáveis com eles. Veja comigo lá em Tito, capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler na versão NVT. Lê o versículo 1 e 2. Diz assim, Paulo escrevendo ao jovem pastor Tito, e Paulo vai dizer, lembre a todos quem? As ovelhas, aos crentes. Paulo está dizendo, Tito, lembra a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Eles devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. E o versículo 2 diz, não devemos caluniar ninguém. Em outra tradução aparece difamar, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Não devemos caluniar, mas devemos evitar brigas. E talvez o que mais tenha havido nesse contexto político nos últimos meses tenha sido brigas. Entre irmãos em Cristo, entre famílias, entre amigos, entre colegas de trabalho, quando a Bíblia diz, evitem as brigas. Devemos ser amáveis com as nossas autoridades, ou seja, não apenas amá-las, como instituídas por Deus, mas também ter atitudes de amor para com elas, que mostre a nossa verdadeira humildade, que mostre verdadeiramente que somos cristãos. E repito, você deve amar a pessoa e não os seus atos de corrupção. Que Deus, irmãos, nos abençoe e nos ajude a entender o nosso papel bíblico como cristãos e qual deve ser a nossa relação com as autoridades que Ele constitui sobre nós. Amém? E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.